Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo eu não vou editar o fundo, pessoal, porque eu estou aguardando uma visita, mas vai ser um vídeo muito interessante, tá? Baseado num comentário que eu recebi aqui no canal. Então eu queria trazer para vocês um pouco de reflexão, tá? Uma vez eu vi um filme que ele usou uma fórmula que outros filmes já usaram. Você sabe que o roteiro de Hollywood é assim, quando alguém cria uma fórmula, outros usam às vezes a mesma fórmula, mas em histórias diferentes, mas a fórmula é a mesma. É que nem aquela história que eu criei, que tem pessoas que viram um filme que tinha a mesma fórmula que o meu. Então, isso é perfeitamente normal. Esse filme é o seguinte, pessoal. Tinha umas pessoas que elas estavam num tipo de instituição. Parecia meio um hotel, meio spa, sei lá, hospital. Era um lugar fechado, controlado. Um ambiente fechado. E foi dito para essas pessoas que elas estavam ali, porque elas iam ser selecionadas para ganhar um prêmio para ir para uma ilha paradisíaca, para um lugar maravilhoso, sabe, no mar é azulzinho, onde tem coqueiros, palmeiras, tem animais silvestres, belos pássaros, água potável, sol agradável, enfim, era um tipo de um Shangri-La, sabe, um tipo de Nirvana, um lugar maravilhoso que eles iam, um lugar paradisíaco. E essas pessoas ficavam ali interagindo, fazendo exercício, conversando, lendo livros e aguardando para ir para esse lugar maravilhoso. Sabe, cada vez que alguém era selecionado, eles ficavam super felizes. Hoje a Maria de Fátima foi a selecionada, ela pode passar pela porta e ir para o Shangri-La. Ai, você foi selecionada, querida. Eu fui, ai que maravilha, não vejo a hora de chegar a minha vez. Eles ficavam lá tudo, tinindo, próximo, próximo, próximo. E aí no decorrer do filme, quanto mais tempo eles demoravam lá, eles começavam a questionar algumas coisas. Preste atenção que é bem interessante isso. Eles começavam a questionar, então, fulano, e você tem quantos anos? Eu não sei quantos anos eu tenho. Como não? Você não lembra quando você nasceu? Não. Você se lembra? Não, eu também não me lembro. Aí quando as pessoas começavam a fazer esse tipo de questionamento, os diretores lá desse instituto, eles já mandavam eles rapidinho pro Shangri-La. Fulano, vem cá, você foi sorteado, agora você vai pro Shangri-La. Aquela alegria toda. Mas aí tinha um casal no filme, que eles começaram a fazer esses questionamentos, e discretamente, sem os diretores perceber, eles começam a falar assim, peraí, eu não tenho muita lembrança da minha vida, eu não sei de onde eu vim. Você é de onde? Você é do Texas, você é de Nova York, você é da Califórnia? Também não sei de onde eu vim. Sabe, é como se eu estivesse aqui nesse instituto a vida inteira, mas eu também não tenho muita lembrança daqui, só de pouco tempo. Então eles começam a fazer esse tipo de questionamento. Não sabem de onde veio, não sabem como é que foram parar ali, ficam ali, não sabem nem a origem deles, nem a data de aniversário, nada, eles começam a questionar. Aí o que acontece? Aí tem uma aventurazinha no filme, eles tentam fugir do instituto, os guardas vão atrás dele, aquelas aventurazinhas de filme normal. Aí no final a gente acaba descobrindo que aquelas pessoas que estão ali, na verdade elas são clones de pessoas ricas e poderosas. E pessoas ricas e poderosas que estavam doentes, aguardando por transplante de órgãos. Então eles criaram um tipo de instituto para gente milionária. Olha, aquele milionário ali precisa de um coração. Então eles faziam um clone dele, aí depois matava esse clone, pegava o coração novinho e colocava no corpo do milionário. Era um roteiro bem assim, sádico, mas genial. Ou seja, então aquelas pessoas que estavam ali, cada vez que elas iam para aquele Shangri-La, na verdade elas iam para uma sala de cirurgia, onde o cirurgião matava elas e pegava os órgãos que aqueles milionários precisavam. Ah, o fulano precisa de um rim, de um fígado, de um pulmão, sei lá o quê. Então elas eram meramente cobaias. Por isso que elas não tinham lembrança de sua infância, do seu horário de nascimento, nada, festa de aniversário. Porque elas foram feitas ali no tipo de clone. Até porque é possível hoje em dia, né, fazer um clone. E o clone também não vive muito, né? Você lembra lá daquela ovelha Dolly, que foi o primeiro animal clonado? Ela durou pouco tempo. Então eles faziam um clone da pessoa, matava, pegava os órgãos, pronto. Esse era o roteiro do filme. Esse tipo de fórmula já foi usado em outros filmes também, como aquele filme de comédia A Festa das Salsichas. Não sei se vocês já viram. Que eles estão lá no supermercado doido para serem comprados, né? Que eles acreditam que vão para um lugar melhor, um tipo de céu ou paraíso, ou coisa assim. Mas no final eles vão servir de alimento para os outros. Mas eles não sabem disso. Aí isso me lembrou, pessoal, esses filmes e essa fórmula, por causa de um comentário que eu vi aqui hoje no canal, de uma pessoa falando que eu ia perder o paraíso, né? Se eu continuasse postando esses vídeos e confrontando a Bíblia, a palavra de Deus. Eu digo, que paraíso? O paraíso para essas pessoas parece esse Shangri-La desse filme. Porque na verdade o que vai acontecer com todos nós, a gente vai morrer. Tudo que nasce morre, até o Sol vai morrer daqui a 50 bilhões de anos. Então todos nós nascemos, vivemos, e um dia todos nós vamos morrer. Agora, essa crença de que existe um algo melhor, um paraíso, um Shangri-La, um Nirvana, um Monte Olimpo, isso é só um mero consolo
para a gente não lidar com o nosso destino final, que é a morte. Que nem nesse filme, eles criavam na cabeça desses clones essa fantasia de uma ilha maravilhosa, só para eles poderem lidarem melhor com a morte. Porque o destino deles ia ser a morte. Então colocavam uma fantasia na cabeça deles e eles achavam que iam para um lugar maravilhoso. Mas na verdade eles iam apenas morrer. É o mesmo que acontece com essas pessoas. Essas concepções de mundos paradisíacos, mundos espirituais, elas servem de conforto ao homem, porque o homem nunca soube lidar com a morte. O homem tem medo da morte e tem medo do desconhecido. Ele não sabe o que tem do outro lado. Ele não sabe se lá tem um céu, se lá tem um inferno, se tem um purgatório, se não tem nada, se tem um espaço, se tem um abismo, se tem anjos, demônios, não sabe. Então o homem ele conjectura essas coisas. Ele fantasia na sua cabeça. É assim que surgem as religiões, ou as concepções religiosas acerca do além, por causa do medo. O homem, quando ele começa a evoluir aqui nesse planetinha, ele tem muita dificuldade de entender por que nós morremos. Ele não entende que é um processo natural que todas as criaturas do planeta vão passar, desde criaturas microscópicas a criaturas gigantescas. Todo mundo vai ter que morrer. Mas o homem nunca entendeu isso. O homem via alguém morto e ele não sabia o que era aquilo. Onde será que a pessoa vai? Será que a pessoa vai? Será que tem um espírito de alguma pessoa que vai para algum lugar? Então o homem, com esse medo, ele começou a criar esse consolo, esse conforto. Não, deve ter um mundo espiritual maravilhoso, onde a gente vai ser recebido por anjos, vai ter 70 virgens, vai ter anjinho tocando arpinha, sabe? Vai ser lindo. Mas a verdade é essa. Isso é só um consolo para a gente lidar com o nosso destino final, que é a morte. Ironicamente, a Bíblia não fala como é o céu, né? Vocês já observaram isso? Não tem um capítulo da Bíblia que fala como é que é um céu, que ele é maravilhoso, ou isso e aquilo. E antes de citar Apocalipse não tem nada a ver com o céu, tá, pessoal? Eu já tenho uma playlist aqui do Apocalipse. Então a gente não sabe o que tem depois. Então por causa disso a gente fica que nem nesse filme. Nós ficamos aqui criando paraísos imaginários em nossas mentes, porque a gente tem medo de lidar com o nosso destino final. Tá bom? Só uma reflexãozinha aí. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, isso ajuda a aumentar o alcance e a atividade. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.